para beber, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você teria pedido a ele e ele teria dado água viva. Disse a mulher: Senhor, não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde posso conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Ela disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, veja que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, e são estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado: um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizam um trabalho árduo e vocês vieram usufruir do trabalho deles. 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com ele, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram e disseram à mulher, 42, agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Amém? Aleluia! Que palavra gloriosa! Amém, queridos? Então, o que nós queremos agora comentar, ontem nós falamos aqui com as pérolas sobre o versículo 4, que diz assim: era-lhe necessário. Amém? Por que era necessário, irmão, Jesus passar por Samaria? Por que era necessário? Digamos que nós vamos daqui para Marabá, a gente tem que passar por Florianópolis, não é verdade? Mas se a gente quisesse ir para a Serra dos Carajás, a gente precisaria ir em Florianópolis? Era mais ou menos assim.
não tinha necessidade dele passar por Samaria, né? Até era muito difícil os judeus passarem por Samaria, porque eles não se davam bem com aquele povo, que eles consideravam um povo misturado, impuro, que era envolvido com outros povos, né? Mas ele disse, é necessário passar por Samaria. Então, essa foi a primeira chave que nós compartilhamos ontem, esse versículo do era necessário. Porque em Romanos 8, 29 diz assim, aqueles que de antemão ele conheceu, ele também os predestinou para serem a imagem do seu filho, para que ele fosse o primogênito entre muitos irmãos, amém? Então, queridos, nós vemos assim, João capítulo 3, todo mundo conhece que estava falando do encontro de Jesus com Nicodemos. Era um homem, um fariseu, um profundo conhecedor das escrituras daquela época, mas ele não sabia sobre o novo nascimento. E diz que ele foi de noite, escondido, falar com Jesus para entender sobre como nascer de novo, que ele não entendia no momento natural como é que ele fazia para nascer de novo. Então Jesus falou para ele, Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é do Espírito. Você precisa nascer de novo. Então, no João capítulo 3, fala da primeira necessidade de um homem. Qual é? A necessidade da regeneração. Amém, querido? É mudança de reino. Amém. Às vezes você quer infundir Jesus para dentro de uma pessoa, muitas vezes que caminha com você, mas aquela pessoa ela ainda ela não teve mudança de reino. Porque quem quer ser peixe tem que nascer no reino dos peixes. Quem quer ser pássaro tem que nascer no reino do pássaro, não é verdade? Um peixe nunca vai poder ser um pássaro, porque ele nasceu no reino dos peixes, não é verdade? Então você diz assim, poxa, aquela pessoa não tem transformação, porque muitas vezes não converteu, amado, não nasceu de novo. A Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. Tem processos, amém? Então aqui o Senhor estava mostrando, primeira necessidade de um homem, regeneração. Tem que nascer de novo, tem que receber Jesus como seu Salvador, tem que mudar de reino, para que a vida de Deus possa entrar e possa ir transformando aquela pessoa. Mas também ali aquele homem, ele tinha uma identidade, ele era o Nicodemos. Se eu chegar aqui em Paraupebas e procurar o professor Samuel Leal, muitas pessoas vão conhecer, tem um nome, tem uma identidade. Foi o que mais deram parabéns para ele, foram os alunos. E ontem estava cheio de alunas aqui, tu tirou a foto, era um monte de alunas, né? E glória a Deus por isso. Mas já pensou você chegar em Paraupebas e procurar? O que você está procurando? É uma mulher. Uma mulher foi isso que a Bíblia está falando em João 4. Ela não tinha identidade, era uma mulher samaritana. Ela não tinha uma identidade, tá? Porque ela era uma pessoa pecadora, ela era uma pessoa imoral, e a Bíblia não cita o nome dela. Mas de Nicodemos cita. Nicodemos era uma pessoa justa, correta, era um homem, né, que tinha o temor a Deus. Ele tinha uma identidade, ele era judeu. Então, a gente estava falando aqui, por que Jesus falou que era necessário passar por Samaria, irmãos? Porque Jesus veio com esse propósito na terra, ele veio fazer a vontade do Pai. Então, Jesus tinha que ir naquele poço, naquele dia, para encontrá-lo. Amém? Porque isso era a vontade do Pai, para que ele fizesse naquele momento. Mas por que Jesus buscava uma pessoa imoral, uma pessoa que não tinha identidade, não tinha nome, pecadora, pobre, desprezível? Para você ter uma ideia, ela ia buscar água, diz aqui, ao meio-dia. Irmã, quem vai buscar água ao meio-dia? Né? Só quem sabe, quem anda nesse sol escaldante aqui, você vê o que é andar a pé meio-dia. É muito quente, né? E também era contra o costume daquelas mulheres da época. Nenhuma mulher ia no poço meio-dia buscar água. Elas iam juntas no final da tarde, quando já estava mais frio o clima. Aí elas iam juntas. Mas aquela mulher até talvez tenha ido, mas ela tinha sido tão criticada, talvez as pessoas nem gostassem de andar com ela, talvez ficasse só apontando o dedo. Olha, sabe quem é aquela pessoa?
Olha, e ela se sentia muito mal, então o que ela fez? Ela se isolou. Então, Jesus, ele estava ali exatamente por causa dela, ele precisava encontrá-la. Por que ele buscava essa mulher que nem nome tinha, nem identidade? Porque ele queria, irmãos, que ela se tornasse uma adoradora do Pai. Amém? Ele não descartava ela, como eu falei, Romanos 8, 29, diz que aqueles que de antemão Deus o conheceu, ele também predestinou. Glória a Jesus por isso. Ontem eu compartilhei rapidinho com as irmãs sobre uma mulher samaritana que eu conheci em Belém, numa praça da República, numa época que nós estávamos evangelizando e chovendo, e nós fomos para um coreto e eu vi uma moça assim, encostada, e eu fui abordá-la e comecei a falar de Jesus para ela, e ela começou a chorar. E aquela moça, naquele dia, ela saiu de casa determinando que ela ia tirar sua vida, ela ia cometer suicídio. Por quê? Porque ela era uma prostituta e ela saía para se prostituir porque a mãe dela obrigava. E depois nós ministramos sobre ela, chamei os pastores, os nossos irmãos que estavam juntos, e nós oramos por ela, ela entregou a vida por Jesus. Nós pegamos nossos dinheiro, nós pagamos aquela noite dela, para ela não voltar para casa sem dinheiro, porque toda vez que ela voltava sem dinheiro, ela apanhava da mãe dela. E depois ela começou a caminhar com gente. No outro dia eu fui lá na casa da mãe dela, eu conheci num dia, uma noite, no outro dia de manhã eu fui lá na casa dela. Falei com a mãe dela, falei que a partir daquele dia ela não ia mais se prostituir, nós íamos conseguir emprego para ela de diarista na casa das irmãs, e que a gente ia cuidar dela. E a mãe dela combinou, disse que desde que ela entregasse dinheiro para ela todos os dias não tinha problema, ela podia fazer o que ela quisesse da vida dela. E aquela jovem começou a caminhar conosco, e ela passou a ter uma identidade, queridos. E o nome dela se chama Nádia. E depois nós nos afastamos, né? Ela depois foi cuidada, e nós continuamos nossa caminhada, ela continuou dela, ela saiu de Belém, ela foi para o Rio de Janeiro, e eu soube que ela se tornou uma pastora e ela casou. Amém? Para a glória de Deus. Então, irmãos, nós, estava falando para as pérolas ontem, nós não podemos descartar ninguém, sabe? Ninguém. Às vezes a gente seleciona as pessoas, olha aquele cachaceiro, aquele drogado, aquele cara que está, nossa, aquilo ali, acho que não se converte não. Irmão, foi para esses que Jesus também veio para os doentes. Então nós não podemos descartar ninguém, nós não podemos. Às vezes aquelas pessoas mais trabalhosas que você diz, não, isso aí, meu Deus, acho que não tem jeito não, essas que precisam mesmo, que a gente chegue com muito amor e cuide, amém? Então aquela moça ali foi uma samaritana, eu tinha que estar naquele momento com aqueles irmãos, era uma noite, um evangelismo noturno, e eu tinha que abordar aquela moça ali, foi um poço, né, que nós conseguimos encontrar aquela jovem, irmãos, e quantos outros estão aí precisando, amém? Então a primeira chave foi essa, era necessário o Senhor estar naquele momento para fazer a vontade do Pai. A segunda chave que nós falamos ontem, então a primeira João 3 fala de Nicodemos, um religioso, mas que não conhecia a questão da regeneração, e Jesus explicou para ele. E ele conheceu que ele precisava, o conhecimento teológico dele não fazia ele entrar no reino dos céus. O que fazia ele entregar a vida para Jesus e agora ter uma nova vida, amém? A Bíblia diz que a salvação vem pela graça de Deus e não é pelas obras, para que ninguém se glorie, amém? Quando a gente prega o evangelho, que a gente ganha uma pessoa, a gente fica feliz, amado, mas a glória não é nossa, a glória é para Jesus, porque foi Ele que morreu, Ele que ressuscitou, Ele que se tornou o Espírito que dá vida, e é Ele que está hoje aqui falando conosco, amém? Ministrando no nosso coração. E então, aquela primeira parte de João capítulo 3, a gente vê a necessidade do homem de uma regeneração. Mas e agora no capítulo seguinte, no capítulo 4, qual é a outra necessidade que a gente vê? E agora Jesus fala sobre uma mulher, é a necessidade de satisfação. Amém, querido? Você ter desejo, você desejar ser satisfeito, não foi Deus que colocou isso em nós. Foi Deus que colocou em nós essa questão de nós precisarmos ter satisfação, de uma sede interior, amém? Mas essa mulher que não tinha identidade,
que não tinha moral, que vivia ali na impureza, né? O que ela precisava? O que ela estava buscando? Qual é o que descreve aqui esse capítulo 4? É que ela estava buscando uma satisfação, ela estava com sede, ela precisava de um poço, né? Então a gente não pode olhar só as coisas naturais. As coisas do Senhor, irmãos, elas não são no nível natural, elas são no nível sobrenatural. Então a gente tem que elevar nossa mente para que haja um entendimento. Como eu falei, essa mulher, ela não tinha ninguém perto dela, ela estava solitária, ninguém queria andar com ela, e ela é uma pessoa que vivia se escondendo, né? E então esse desejo que ela tinha, como eu falei, ele foi criado por Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor colocou a eternidade no coração do homem. Você sabia disso, querido? O que é eternidade? O que pode preencher uma eternidade, querido? É algo que é eterno. Amém? Então, o que acontece? O Senhor, sabendo da necessidade dela, sabendo que essa sede que ela tinha não podia ser satisfeita por qualquer outra coisa, o Salvador, ele vai exatamente onde está o pecador. E ele sabe a verdadeira condição do pecador. Ninguém pode se esconder dele, não é verdade? Quando a gente aceitou Jesus, quando nós conhecemos o Senhor, como foi a nossa experiência? Nós precisamos ir lá no céu? Nós fomos arrebatados ao terceiro céu para que a gente pudesse receber essa salvação? Com certeza não, né? O que aconteceu? O Salvador, ele veio ao nosso encontro, amém? Você se lembra como foi o dia da sua salvação? Você lembra? Passa um filme aí na sua cabeça, como foi no dia que você encontrou Jesus. Então, nesse dia, com certeza, ele foi e esperou por mim em um certo lugar e eu fui pega, amém? Fui pega por esse amor do Senhor. Eu estava lá em Santarém, né? Eu tinha uma média, desde 7 anos, 6 anos eu caminhava para a igreja, mas quando eu tive uma experiência com Jesus, eu tinha uns 12 anos. E eu tive uma experiência com Jesus com sonho. Eu sonhei, e eu queria dizer: Senhor, se Tu existe, eu quero Te conhecer. E eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava em cima do globo terrestre, da terra, e naquele momento eu estava só. E um monte de demônios, os bichos mais terríveis que alguém pode ver, que nenhuma televisão, nenhum filme ainda colocou um bicho daqueles tão feio. Eram centenas de milhares, eles estavam cobrindo a terra assim. Aquela linha da terra estavam todos, e eles vinham todos contra mim, todos, milhares e milhares assim, e eu estava só, e eu comecei a correr, aí só via a planeta Terra e a escuridão assim ao redor, não via nenhum outro planeta, eu estava em cima do planeta Terra, e eu corria, e eles vinham mais próximos querendo me pegar, e eu gritava, e eu dizia: eu não vou conseguir sair daqui. Nisso aparecia Jesus. Sabe aqueles teatros que vem aquele homem de branco assim, que a gente faz nas igrejas, que ele abre o braço assim, que os demônios caem? Foi desse jeito. E ele abraçou, e eu corri e me abracei nele. Eu pegava assim na altura do peito dele, eu era criança, né? Abracei ele e nem olhei para trás, que eu não queria nem saber. Eu abracei e senti segurança, senti amor, senti paz, e não via o rosto de Jesus, mas eu sabia que era Jesus. Ele só me abraçou, e aquele medo, aqueles demônios caíram todos por terra. Naquela noite, naquele sonho, eu entreguei minha vida para Jesus. E depois eu fui numa igreja, e no próximo final de semana, e confirmei a minha entrega diante dos pastores. Amém, querido? Então, foi dessa maneira que Jesus me pegou. Amém? E o Samuel foi com 16 anos, né, no retiro de jovem. Ele era um religioso que bebia já lá do poço. Ele todo tempo ia no poço, desde criança, né? Ele tinha um poço lá com a família, uma religião, e ele ia, mas não conhecia Jesus, assim, não tinha experiência. Mas no retiro, o Senhor foi lá no meio do mato, pegou ele, e nesse momento saciou a sede dele, glória a Deus, né? Quando eu tinha 16 anos. Então, como foi o nosso encontro com o nosso Salvador? Mais importante, irmão,
é que Ele veio até você, amém? Aleluia, Ele veio, assim como Ele foi até a mulher samaritana, era necessário. E a Bíblia fala que Ele estava com sede, né? Ele estava com sede, e Ele pregou para ela, e ela também estava buscando água, porque ela estava com sede. Mas nenhum momento vocês verem Ele bebendo água aqui, nem ela e nem ele. Mas depois diz que ela deixou seu canto, ele saiu correndo, os discípulos chegaram com a comida, e ele não tinha mais fome, né? Mas os dois estavam totalmente satisfeitos. Por quê? Por quê, querido? Eles ficaram satisfeitos, porque aquela mulher pecadora, ela tinha bebido da água viva do Salvador. E o Salvador, ele estava pleno, porque ele tinha cumprido o propósito dele, de fazer a vontade do Pai. Aleluia. Então é isso, irmãos, que nos satisfaz. Isso é que nos satisfaz. Nós precisamos ter uma mente, irmão, uma mente de reino, né? Uma mente de reino. Hoje eu estava ouvindo o Café com os Pastores ali, lá em Itajaí, e o pastor estava dizendo, Luiz Hermínio, que nós temos uma mente muito denominacional ainda. Sabia? Nós temos uma mente ainda, por muitos anos, nossa mente foi sequestrada com o sistema denominacional, que a gente fica querendo fazer como a gente aprendeu. Às vezes a gente, né, não quer que o Espírito Santo conduza as coisas. Não, mas tem que ser assim. Não, mas tem que ser assim, irmão. O Senhor nos deixou 2 anos sendo desconstruído de uma religiosidade de 22 anos que nós aprendemos, sabe? Então a gente diz, Senhor, a gente não quer ser escrava de nenhum modelo, a gente não quer ser escrava de nada, Senhor, porque de lá nós já viemos. E a gente sabe que isso não transforma o homem, não transforma, nós não somos contra, sabe, irmão? Coisas criativas, estratégias, mas desde que o Espírito Santo ele consiga se mover. Sabe, ontem as irmãs estavam numa celebração e a gente estava dançando, não foi nada programado, mas como estava livre as irmãs aqui, e a gente estava numa celebração e ninguém queria ir embora, dava 10 horas da noite, e foi tão gostoso, porque nós estamos com o nosso espírito liberado. Rose fala assim para mim, pastora, eu gosto de estar servindo, eu venho para cá e limpo, e é diferente no meu coração, não é aquele peso, tu tem que ir, porque tem uma escala, não sei o que, sabe, irmão? Eu não sei você, mas é maravilhoso eu me sentir livre, sabe? É maravilhoso. E eu sempre questionava quando eu estava naqueles apriscos, Pai, por que eu estou de novo aprisionada se o Senhor já me libertou? Eu não aceito isso. Aí, olha, rebelde, né? Então, queridos, você vê aqui uma mulher samaritana que ela estava presa ali naquele poço. E esse é o segundo item que eu compartilhei ontem com as irmãs, que eu só estou revisando, ainda nem entrei na mensagem. Que horas são? Isso é só revisão de ontem, né, Marta? Isso é só revisão de ontem. E aí, o que aconteceu? O segundo ponto que eu queria falar, que eu falei ontem, né? É que é o vazio da religião, que é o poço de Jacó, vezes a plenitude da água viva, irmãos. Você percebe isso nela? Ela estava bebendo há anos daquele poço e ela não se saciava. Todo o tempo ela tinha que voltar naquele poço. Ela não estava satisfeita, ela não estava saciada. Todo o tempo que ela estava lá. Sabe por quê? Esse é um ponto que eu quero falar nessa noite. Que a religião, irmão, ela nunca vai matar a nossa sede. Nunca vai matar a sede das pessoas. Eu me lembrei agora que quando eu cheguei logo em Belém com 16 anos, 17 anos, que a gente estava um fogo, evangelistas e falando, e aí o pastor me descobriu. Aí sabia que eu estava com aquele fogo para ganhar alma. Todo culto no ar livre ele dizia, dava a palavra para mim. Aí eu ia, pregava, e eram 10, 15 pessoas aceitando Jesus. Aí eu me tornei a evangelista principal da igreja. Não tinha mais ninguém, só era irmã Regina para pregar, só era irmã Regina para compartilhar. E eu estudava o dia inteiro.
vinha da faculdade, já sabe assim, só para receber. Às vezes eu me escondia quando o pastor estava lá em cima do caminhão, ele me olhava, agora vem irmã Regina e não sei o quê. E aquilo foi se tornando um fardo, sabe? Pesado, assim. E eu digo, Jesus, eu também não quero mais pregar não, assim, porque sou eu. Aí eu falei, pastor, eu não quero mais pregar. Mas irmão, você ganha muitas pessoas para Jesus. Eu digo, mas eu não vivo isso, pastor. Eu tenho muitos defeitos. Eu não sou uma mulher cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo me usa, não sei nem como. Ainda sou briguenta, ainda sei isso. Eu achando que eu precisava estar bem perfeita. Porque eu era muito nova, eu tinha 18, 19 anos, foi quando eu entrei na faculdade. Então, eu achava que eu tinha que ser assim, uma vice-querubim para poder pregar a palavra. Não tem essa religiosidade, às vezes eu te dizer, não, vem pregar a palavra. E você diz, não, pastora, mas quem sou eu para pregar a palavra? Quem sou eu para pregar a palavra? Irmãos, nós estamos, tudo é pela graça. Amém? Tudo que nós fazemos é pela graça. É por isso que quando o irmão vem congregar com a gente diz, não bota expectativa em nós, irmão, porque você vai se frustrar. Não bota expectativa em Jesus. Amém? Naquilo que nós carregamos, que você se identificou também. Amém? Igual quando a Maria se encontrou com Isabel, que as meninas se balançaram no vento. Quando a gente se conecta com gente que está com o mesmo coração, a mesma fome, a gente treme assim, nossa, eu me identifiquei. Foi assim quando a gente encontrou o Mevan, quando a gente encontrou o Luiz Hermínio. Meu Deus, esse homem fala a mesma coisa que eu creio. Meu Deus, e aí nós fomos fazendo as conexões, né? E, inclusive, na mensagem de ontem, ele falou sobre aqui o Mevan Norte, irmãos. Ele falou, né? Mevan Sudeste, Mevan Nordeste e Mevan Norte. Glória a Jesus. Porque todos os moveres, irmão, você percebe que vem do sul, né? Sul. E eu digo, mas Jesus, que é esse preconceito com o norte? Começa com uma coisa forte aqui no norte também. Forte, Senhor, em nome de Jesus. Eu tenho isso, irmão, eu oro. E por que não no sudeste do Pará, glória a Deus? Por que não Paraupebas? Amém? Eu ainda tenho um sonho de encher esse estádio com gente, irmão. Amém? E faz muito tempo isso. Glória a Deus. Então, a religião nunca vai matar a sede das pessoas. Jesus falou no versículo 13, olha aí. Jesus respondeu para ela, quem beber desta água terá sede outra vez. Por quê? Porque esse poço, ela nunca vai te preencher. Aí Jesus fala para ela, olha, se você conhecesse o dom de Deus, lá no 10, se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você teria lhe pedido e ele daria água viva. Irmão, quem é o dom de Deus? O que é conhecer o dom de Deus? Espere se você conhecesse o dom de Deus. Quem é o dom de Deus, Jesus? Está em Romanos 6, 23. Romanos 6, 23, querido. Aleluia. Quem pode achar? Quem achar, lê aí bem alto para a gente. Deixa eu beber água aqui. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. O dom gratuito de Deus, o dom de Deus, irmãos, é a vida eterna. Amém? É a vida divina. Aí as pessoas entram na fila da bênção, do carro novo, entra na fila da casa própria, vai atrás da água ungida para cura, vai atrás, não sei, de tantas coisas, irmão, que a religião inventa, tantas águas, mas o dom de Deus, irmãos, é a vida eterna. Amém. Irmão, você acorda assim dizendo, ai Jesus, eu te louvo porque sou salvo, eu te louvo porque tenho meu nome escrito no livro da vida, Senhor, eu te louvo porque posso te contatar a todos os momentos. Irmãos, há uma infinita gratidão por esse dom, amém? E que nós carregamos dentro de nós, irmãos, carregamos isso dentro de nós, que o diabo não pode mais tirar. Amém? Ele não pode tirar de nós. Então, nesse momento, a mulher samaritana, ela começa a falar sobre o poço, E eu tenho
muita vontade de ir a Israel. Algum de vocês já foi a Israel? Não, mas tem vontade de ir? Eu tenho muita vontade. Eu tinha um sonho, irmão, de fazer a minha renovação de votos, né, de 25 anos de casado lá em Israel, mas não deu certo. Mas quem sabe com uns 30 anos dá, né? Em nome de Jesus, Samuel disse que vai me levar e eu creio. Amém? Eu quero, irmão, muito conhecer aquele lugar ali. Para mim é um sonho, né? Mas nós sabemos que aquilo ali tudo é sombra, que nós vivemos hoje na realidade. Amém? E aí nós vamos lá no poço de Jacó, que a mulher tanto estava endeusando aquele poço, que ela disse: Jesus, por acaso tu é maior do que o nosso pai Jacó, que fez esse poço para nós? É por isso que o Espírito Santo diz, muitos estão dizendo que está fora das religiões, né? Porque às vezes a pessoa não quer mais, sabem tanto fazer as coisas que o Espírito Santo nem é mais convidado, já fica do lado de fora. E ela estava dizendo: Jesus, olha, fica com essa tua água para lá, porque o nosso pai Jacó, ele é maior que você. E aí você vai lá nesse poço que ela estava tanto defendendo, aquela placa, né, daquele poço de Jacó. Aí você vai lá em Israel, lá na Palestina, aí você pode ter acesso ao poço. Aí você diz: eu quero uma água desse poço. Eu fiquei sabendo que cobravam $2, não sei se é verdade, se ainda está só esse preço, para você beber uma água daquele poço, que é uma água igual que a gente bebe aqui, né, que não tem diferença. Aquilo ali tudo é só uma tradição. Amém? Ai, eu vou beber da água que o Jacó bebeu, e daí? Né? Eu prefiro essa água viva. Amém, querido? Então essa parte a gente percebe. Eu falei para as irmãs que depois nós vamos ruminar essa palavra, que nós vamos descobrir mais águas. Quais são as águas? Que é uma outra mensagem. Tantas águas que tem, né, que tentam saciar nossa sede, mas elas não podem saciar. Amém? Porque ela mostrou aqui, Jesus mostrou para ela que a sede que ela tinha, ela estava tentando saciar com maridos. Ela já tinha tido 5. Eu até comentei que essa semana teve um casamento, né? Ou já teve o casamento de uma celebridade, que ela entrou no 18º casamento, que parece que ia ser lá em Belém, não é isso? Estava assim, não sei se é verdade. E aí, é uma mulher samaritana que estava tentando botar sua sede em casamentos, mas também não vai ser saciada. Amém, querido? Porque casamento não sacia a nossa sede, querido. É uma água que não nos sacia. A gente casa, aí o príncipe, a metade da minha laranja, a tampa da minha panela. Aí depois vira uma panela de pressão, né, irmã? Dora. É boa. Todo mundo tem panela de pressão em casa. Os maridos são maravilhosos. Eu amo estar casada, né? A vida de solteira, ela é maravilhosa, viu, meninas? Ela só perde para de casada, que é melhor ainda. Eu amo ser casada e casar as pessoas, mas a gente não pode preencher aquele espaço na nossa vida que só a eternidade pode preencher. Amém, queridos? Então, aquilo não podia satisfazer aquela mulher, porque há uma água que pode satisfazer as pessoas para a eternidade, que é Jesus. Então é isso que o Senhor vem falar aqui para nós nessa noite. Foi isso que nós compartilhamos ontem. Amém. Mas o que a gente percebe? Que ela era uma mulher que não tinha propósito, porque ela não tinha identidade. Jesus precisava aparecer para ela, irmãos, para dar um sentido para a vida daquela mulher, para reposicionar ela para o propósito para que ela nasceu. Você consegue perceber isso nesse capítulo? Ela foi reposicionada para o propósito para que ela nasceu. Porque a vida, irmão, não é só casar, trabalhar e pagar boleto. Não é isso. Tem um propósito maior. Amém? Nesses tempos de crise, irmãos, é revelado para nós 2 tipos de pessoas. Pessoas que estão disponíveis e pessoas que estão preparadas. Você está vendo aqui Paropéros que voltou, igual quando nós chegamos aqui há 10 anos atrás, papéis nas paredes atrás de pessoas para trabalhar. Vocês já viram isso? Vocês já viram? É como se só ficasse desempregado hoje, mesmo quem quisesse, né? Assim, muitos empregos, irmão. Ali, você anda ali pela rua da 14, tá
muitas áreas, principalmente para essa de dirigir, né, de empresas que dirigem, assim, motorista, precisa muito dessa parte. Então eu fico feliz, parece que Paraupeba está voltando de novo aquela Paraupeba de muitos empregos, eu vi isso. Mas tem muitas pessoas disponíveis, mas tem poucas pessoas preparadas. Digamos um incêndio. Você vê um incêndio, você vê alguém dentro do se queimando, você quer ir lá e tirar a pessoa, não é? Automaticamente nós temos dentro de nós esse desejo de salvação. Mas se eu for com o que eu não sou bombeiro, eu não posso, não ter aquela roupa para usar, né? Aí o que acontece? Eu posso me queimar, posso até morrer. Como a gente tem visto na TV, a pessoa está morrendo ali, está mergulhando, está se afogando, aí uma pessoa da praia corre e aí acaba morrendo porque não estava preparada, não é verdade? Não estava preparada, mas estava disponível. Então, o que nós precisamos hoje aprender, irmão? Aprender aquilo que fala no salmista. Salmo 27, ele diz assim: Senhor, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor, para contemplar a beleza do Senhor e aprender. Amém? Nós precisamos hoje, irmãos, aprender mais da palavra. Sabe por quê? Porque o ministério da iniquidade está aumentando e está tendo muita confusão, principalmente no meio evangélico. Então as pessoas estão meio que perdidas. As pessoas elas estão meio que perdidas de muitas coisas. Então a gente precisa contemplar e aprender. Por quê? Porque há as vertentes, por exemplo, pentecostal e as tradicionais, não é verdade? Diz assim: o povo tradicional, que é da Batista, conhece Bíblia. Quem já ouviu isso? Gosta de estudar Bíblia, conhece Bíblia. O povo pentecostal, que já é da Assembleia de Deus e outros, eles é do fogo, é do reteté, é do poder, mas não conhece Bíblia. Já ouviram isso? A oração do povo de Deus em amor vai te dar isso. Isso. Então, irmão, a Bíblia fala aqui o equilíbrio. Nós vimos nesse salmo, né? Ele diz: eu quero contemplar a beleza do Senhor, porque quando eu contemplo a beleza do Senhor, eu sou cheia do Espírito Santo, eu sou cheia daquela glória, eu sou cheia daquela unção. Mas eu não posso ficar sem estudar a palavra, irmãos. Eu preciso mergulhar nessa palavra. Amém? Eu preciso todo dia ouvir. Irmãos, a gente pode estar lavando louça, limpando casa, estar ouvindo uma mensagem poderosa. Nós precisamos ter mentorias de mulheres e homens de Deus, amém? Nós precisamos cavar na palavra. Irmão, nós temos plataforma, uma Evan Legacy, temos vídeos e vídeos no YouTube aí de pregação. Eu escuto nem sei quantas por dia. Eu me alimento, eu me supro. Eu tenho mentoras, por exemplo, a pastora Tânia Tereza, eu tenho a Joyce Maia, que eu gosto de aprender com ela, Spotify, tem muito podcasts ali que a gente fica ouvindo, amém, queridos? Então isso é para que haja, para a gente aprender, então nos preparar, porque qualquer hora vai estar alguém encostando em você, irmão, e você vai ter que dar para ela um posicionamento da sua fé. Você está congregando onde? Eu estou congregando lá na Abapai. Abapai, nem conheço. É nova aqui para Paraupebas. Mas você nem sabe quanto tempo a gente está aqui. Quem são os pastores? Aí como a Rose estava falando, que falou lá na empresa. Qual é a tua igreja, Rose? Abapai. Abapai, casa de paternidade. E vocês, ela disse: nós somos aliançados com Mevan. Aí a mulher falou: Mevan? Eu amo esse ministério do Mevan, do Luiz Hermínio. Ela disse: pois é, nós estamos aliançados. A minha igreja. Ela: nossa, Rose, que bênção. Por quê, irmãos? Porque hoje a gente precisa ter uma identidade. Não é que a gente seja o Luiz Hermínio, né? Mas nós temos os princípios, irmãos, que está ativando ali esse povo, que eles estão ativando nações, amém? Nós estamos caminhando juntos, glória a Deus. Então a gente precisa falar do Senhor. Se a pessoa disser: como é que eu faço para aceitar Jesus? Como é que eu faço? Eu preciso batizar? Porque você precisa estar constituído, aprender, sabe? E eu sei que o Senhor, irmão, está trazendo para o nosso meio, na verdade já estão aqui conosco pessoas que conhecem muito da palavra, que vão ativar e vão ensinar muitas pessoas a caminhar, amém?
Eu sei que é necessário. Tem gente que diz assim, eu não sei nada sobre dízimo. Eu não sei. Tem alguém aqui que não é batizado ainda nas águas? Que ainda nunca batizou? Todo mundo aqui já é batizado. Glória a Deus. Por que precisa batizar nas águas? Aí você vai aprender sobre isso, princípios. A Esté, quando chegou no Paraguai, quando nós fomos encontrar uma igreja que o Senhor nos conduziu, maravilhosa ali, para ela caminhar, né, sob o cuidado da igreja ali, caminhar exercendo o chamado dela, ela começou a fazer uma escola, como é que chama? WID, escola que tem lá, todo mundo que começa a congregar ali faz essa escola, WID, que é os primeiros passos. E a Esté, ela já estuda a Bíblia desde do ventre, né? Desde o ventre. E ela disse, vou começar a estudar, mãe. E ela ficou assim, maravilhada da forma como os mestres estavam ensinando a classe ali sobre a Bíblia, que a Bíblia é inspirada por Deus, que foram os homens inspirados por Deus, que a Bíblia tem tantos livros. Sabe, essa coisa básica que muitos não conhecem. E ela disse, nossa, mãe, ele fala com tanta leveza, assim, sobre a Bíblia, que a Bíblia é inspirada por Deus, que vai nos fazendo crer que a Bíblia é a palavra de Deus, e começa assim do básico e vai crescendo, né? Então isso é muito importante, queridos, sabe? A Bíblia diz, errais por não conhecer as Escrituras. Quer ver outra coisa? A questão do dízimo. Como nós precisamos ter entendimento, porque tem uma corrente aí de pessoas que dizem que você não precisa entregar o dízimo. Já ouviram isso? Né? Ah, não precisa, gente, isso é do Velho Testamento. Aí quando você não conhece, aí você acaba entrando nessa vertente e deixa de ser abençoado, né? Porque nós sabemos que é com o dízimo e com as ofertas que a obra de Deus ela cresce também, né? E que isso é uma obediência nossa. Amém? Nossos projetos sociais, o que nós fazemos, tudo é obra da igreja. Nada é dado por político. Amém? A gente não pede nada para nenhum político, porque é bênção para nós semearmos, amém? É bênção para nós. Hoje uma pessoa me mandou um vídeo de um homem entregando uma cadeira de roda para uma pessoa que vem se arrastando na areia. Não sei se você já viu esse vídeo. Depois ele senta na cadeira de roda e fica feliz. E naquele momento eu falei, olha, eu me identifico, porque a mesma alegria que a gente está vendo nele, por essa pessoa está dando uma cadeira de roda, foi a alegria que a gente viu no rosto de uma menina que nós entregamos uma cadeira de roda lá em Eldorado. Lá dentro, uma criança especial assim, né? E quando ela viu a cadeira, meu Deus, ela ficou tão feliz. E nós ficamos tão felizes de ter entregue aquela cadeira de roda. Então, irmãos, hoje nós precisamos ser essas pessoas, amém? Que realmente aprendem as Escrituras, aprendem sobre tantas outras coisas, sobre a palavra de Deus. Então, o que o Jesus ele está ensinando para essa mulher, que ela estava enfrentando uma situação de sede, querido, voltando aqui à palavra, é que ela não precisava estar presa naquela dor. Ela não precisava estar presa naquela situação. Você já pensou se Jesus não aparecesse para ela ali? Quantos maridos essa mulher ainda ia ter? Quantos casamentos ela ainda ia ter? Só que o Senhor falou, olha, você não precisa ficar aí na sua dor, você não precisa ficar aí na sua vergonha, você não precisa ficar aí todo o tempo que você está perdendo, parado nessa situação, né? Você não precisa estar curtindo a sua crise de orfandade, você não precisa estar curtindo a sua solidão ministerial, você não precisa ficar paralisada, mas você precisa ressignificar seus dramas. Tu precisa dar um novo significado para a tua vida, amém? E assim, amados, a gente aprende com Jesus que a gente precisa hoje amar pessoas que não são dignas, amar pessoas que elas são improváveis, né? Você não vê Jesus ali, como eu falei ontem para as irmãs, na hora que ele disse, vai chamar teu marido, e ela disse, eu não tenho. Então ele tocou em uma coisa muito particular dela, porque ele estava clarificando a consciência dela, amém, querido? Só que ele não criticou. Ah, você não tem marido, então hoje você não vai cear, não.
Ah, você está assim, não serve. Ah, você sabe, com crítica, apontando o dedo. Como uma vez eu falei com as irmãs, me lembrei agora, uma irmã que queria cantar no coral, aí a pessoa virou para ela e disse: você não pode cantar no coral não, porque isso não é virgem. Já pensou? Vai ter que fazer um exame agora para poder cantar. Aí ela estava bem chateada, ela virou e disse: quem disse que elas são? Entendeu? Então, irmãos, Jesus não chegou apontando o erro. E, sabe? Olha isso, é dessa maneira. Não, ele disse: ah, você falou certo. Ele queria que ela olhasse para a vida dela e visse a dor que ela tinha, o drama que ela tinha, né? E aqui eu aprendo uma coisa, irmãos, que depois que ela bebeu, lá no versículo 28, vamos ver bem aqui, 28. Ela diz: então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: vem cá, mas ela não tinha ido no poço meio-dia, porque ela não queria estar perto de ninguém. E agora ela desce, correu para a galera. Como isso? Como isso? Irmãos, ela foi curada. Aleluia! Ela foi liberta. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe? Eu digo assim, Senhor, é tão bom quando as pessoas se sentem libertas de todo jugo, de todo pecado, de tanta coisa que, né, apontaram o dedo, que condenaram, que pegaram pedras. E eu aprendo aqui, queridos, que ela voltou, foi lá e diz que ela contou, foi para os homens. Diz assim: venham ver um homem que me disse que eu tenho feito. Aí diz assim, aí lá no final vai dizer os homens, e disseram muitos samaritanos, né? Vai falando, ela correu e falou para aqueles homens, lá no versículo 39, os samaritanos. E aqui ela já não era uma pessoa escrava desses homens, mas ela era uma pessoa liberta. E eu aprendo, queridos, que no dia em que eu encontro Deus como meu Pai, eu nunca mais vou mendigar amor. Sabe por quê? Porque a carência é terrível. Quando você é carente, você está precisando sempre de alguém para dar sentido para a sua vida, para te fazer feliz. Mas quando você encontra o Pai, você fica cheio. Aleluia. Amém? E aqui no versículo 34 a 38, Jesus fala: minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, e vai falando e tal. Por quê? Porque, irmão, nós que servimos a Deus, nós só temos essa missão, é pregar o Evangelho a toda criatura. Essa é a nossa missão. E ele disse para ela assim: mulher, quando você conhecer o dom de Deus, você vai me pedir uma água viva, e essa água vai jorrar de dentro de você, se tornará, a água que eu lhe der se tornará uma fonte que vai jorrar a água da vida eterna. Então a gente diz: mas Deus, eu quero que o Senhor salve Paraupebas, salve meus bairros, salve a minha casa. Irmão, vai ter uma chuva de salvação, é isso? É essa água que vai salvar as pessoas? Qual é a água que vai salvar as pessoas, amados? E onde é que está essa água? Quem crer em mim, como diz as Escrituras, é do seu interior fluirão rios de água viva. Amém, querido? Essas águas, elas vão ser liberadas por nós, pelos filhos de Deus. Amém? A nossa luta, queridos, é lá nas regiões celestiais. Amém? Nossa luta, fala lá em Efésios, que não é contra carne e sangue, é nas regiões celestiais. Então não adianta a gente encher cadeira de igreja com gente vazia, que fica indo para os seus poços ali. Amém? Nós precisamos ter uma identidade, irmão. Nós precisamos que o Senhor crie em nós esse desejo, mesmo de estar ali com nossa identidade em Cristo, nas regiões celestiais, para que entre e tome tudo aquilo que é do Senhor. Amém? Dizer: Senhor, venha o teu
reino, Senhor, nós não abrimos mão, cresce na minha vida, Senhor, se dispensa para dentro de mim. Então, a gente tem muita coisa aqui nesse capítulo de João 4. Amém? Quando ela diz assim para ele: Senhor, como eu não estou entendendo mais, onde é que eu tenho que adorar? É aqui, é em Jerusalém, é no monte? E ele diz, ele nem responde para ela, ele diz assim, aqui: creia em mim. Olha o versículo 21. Ele está dizendo, querido, não é um lugar, é uma pessoa, sou eu. E lá no versículo 26, ela disse: Senhor, eu sei que um dia o Messias vai vir. Ele falou: gente, sou eu estou aqui, sou eu que estou falando com você. Amém, querido? Então, o Senhor, Ele está mostrando, tudo que você precisa é de mim, tudo que você precisa é me encontrar. Quando você me encontra, você exerce seu sacerdócio em qualquer lugar. Foi o que aconteceu com ela, querido. Ela começou a exercer o sacerdócio dela, ela desceu, foi falar para aquele povo, e aquele povo começou a crer no Senhor. Amém? Ela não foi pregar o evangelho para trazer a pessoa para a denominação dela. Ela foi pregar o evangelho para levar vida para aquela pessoa. Amém? Hoje nós precisamos ser pessoas que levam Jesus em qualquer ambiente onde nós estejamos. Amém, querido? Então, nós precisamos ajudar essas pessoas a ter esse encontro com o Senhor e mostrar que a sede dela, ela só é encontrada no Senhor. Ele que sacia a nossa sede para a eternidade. Amém, querido? Vamos nos colocar de pé. Você que teve entendimento dessa palavra. Glória a Deus. Amém. Faça uma oração. Ele falou que aquele poço que ela bebia, irmão, muitas vezes, quantos anos ela ia naquele poço beber. Ele falou: olha, esse poço da religião, ela não te sacia. Tu vai estar sempre com sede. Amém? Mas eu é que vou te saciar. Então nós oramos, querido, por uma igreja nessa cidade que ela sabe o seu propósito e que conhece a sua identidade. Assim como ela deixou de ser aquela mulher samaritana que tinha sede e se tornou uma evangelista, que estava ganhando aquela cidade para Jesus. Amém? Então ela se encheu de compaixão daqueles homens, daquelas pessoas da cidade, porque ela tinha conhecido a fonte da água viva. Assim somos nós. Amém? Quando Deus nos envia, não é para nós condenarmos ninguém, mas é para libertar e salvar. Aleluia. É hora de tirar toda a pedra da nossa mão. A gente tem que parar, se ao caso de alguma crítica. Senhor, eu não quero mais. Nós precisamos converter o nosso coração, amar todos os improváveis. Aleluia. Faça uma oração. Senhor, eu quero assim como essa mulher. Senhor, eu quero deixar meu cântaro. Aleluia, Jesus. Preciso do teu poder. Preciso de ti. Quebranta meu coração, como a coça anseia por águas, assim tenho sede.
como até o céu. Tua misericórdia sem fim, como um pai se compadece dos filhos, assim tenho sede. Eu tenho sede. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Não vale não, Senhor. Escuta o meu clamor, mas o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas o ar que eu respiro, preciso de ti. As lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, quero permanecer contigo até o fim. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Sim, Senhor. Senhor, nós ouvimos aquela palavra. Senhor, Senhor, nós queremos, Senhor, que o Senhor nos leve a um novo tempo. Sim, Senhor, nós queremos deixar esses cântaros. Senhor, muitas vezes queremos condicionar aquilo que o Senhor quer fazer. Pai, assim como essa mulher samaritana, Senhor. Oh, Deus, ela teve um encontro contigo que mudou a vida dela, que reposicionou ela, Deus, para o propósito para que o Senhor tinha criado. Oh, Jesus, muito obrigada, porque aprendemos tanto nessa noite. E eu oro por mim, eu oro pelos meus irmãos. Nós que ouvimos essa palavra, Senhor. Jesus, nós queremos, Senhor, uma novidade em Ti, Senhor. Nós queremos realmente beber da fonte, Senhor, que jorra para a vida eterna. Senhor, é a nossa fonte. O Senhor é a nossa vida. Sim, Senhor, queremos nos despir, Deus, de todas as nossas vãs maneiras, Deus, de querer Te adorar. Ó, Senhor, como ela escolheu um poço. Tinha ali, Deus, uma tradição religiosa, achando que ela ia te encontrar naquela tradição. Mas, Senhor, o Senhor mostrou para ela que é em Ti, Senhor, é que está nós saciarmos a nossa sede, Pai. Sim, Senhor, eu oro nessa noite, Pai, que o Senhor traga novidades sobre nossas vidas, sobre a vida dos Teus filhos, sobre a Tua igreja, Senhor. Sim, Senhor, nos reposiciona para aquilo, Pai, que nós fomos, Senhor, criados, Senhor, para aquilo que o Senhor nos trouxe para esse lugar. Ó, Deus, os irmãos que estão caminhando conosco, ativa, Deus, o Seu sacerdócio nele, naquilo, Deus, que o Senhor plantou no coração dele, Senhor, assim como ela desceu, falou para aquela multidão, Pai, e que eles vieram e como eles Te encontraram, Senhor, e Te conheceram, Senhor. Assim nós, Pai, naquilo onde nós estivermos, Senhor, queremos estar exercendo o nosso sacerdócio, Pai, seja no trabalho, seja na rua, seja na nossa casa, seja no esporte. Senhor, usa-nos, Jesus, para alcançar, Deus, essa cidade, para alcançar as famílias, alcançar as pessoas, Pai. Deus, uma vez que nós estamos cheios de Ti, Senhor, Deus, nós vamos cumprir nossa missão, que é falar do Senhor, cumprir o Seu ID. Aleluia, Senhor. Muito obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, pela Sua ministração, Senhor, nessa noite. Nós entendemos, nós temos entendimento, Senhor,
Senhor, que nós não podemos caminhar carregando cântaros, Senhor, cântaros que só trazem canseira, cansaço, fadiga. Oh, Senhor, nós queremos fazer igual ela, nós queremos deixar esses cântaros, Senhor, e queremos correr para a Tua vontade. Em nome de Jesus, traz uma unção, Senhor, nova sobre nossas vidas. Traga uma unção, Senhor, de totalmente desprendimento, de julgo no passado, Pai. Ó Deus, que nós possamos abraçar o novo, Senhor, que o Senhor está trazendo, Pai. Nos leva para lugares de entendimento, Senhor, mais alto, Senhor, que a gente possa sair do natural, possa entender, Senhor, o que o Senhor tem feito e aquilo que o Senhor está fazendo. Aleluia, Pai, que toda a honra, Pai, toda a glória seja dada por Ti, Senhor, porque tudo que nós recebemos, Senhor, é pela Tua misericórdia e graça. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus por essa palavra. Fique em pé ainda, irmão. Enquanto a adoração está rolando aí, nós vamos fazer a Santa Ceia. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Eu queria convidar voluntariamente, eu fiquei orando ali, Senhor, eu não vou apontar para meu irmão vir me ajudar aqui nessa Santa Ceia, mas eu queria convidar voluntariamente você, irmão, dois irmãos homens, para me ajudar nessa Santa Ceia aqui, aleluia, voluntariamente. Pode vir, querido, aleluia, aleluia. Primeiro já deu um passo, fique à vontade, pode vir que você é filho, amém, glória a Deus. Pode se aproximar aqui, amém. Se aproxime. Isso. Obrigado, Tony. Tony, você é um amado. Obrigado, meu irmão. Aleluia. Pode virar para lá, irmãos. Amém. Queridos, deu um trecho da palavra. Nós estamos felizes porque nós estamos na mesa dos adoradores, a mesa dos filhos. Glória a Deus. Queria ler uma parte da Bíblia que diz, Hebreus capítulo 10, que fala sobre um único sacrifício. Hebreus 10, 12 diz, Jesus, no entanto, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante, até que seus inimigos sejam submetidos por estrado de seus pés, porquanto com uma única oferta aperfeiçoou por toda a eternidade todos quantos estão sendo santificados. Quem está sendo santificado aqui, irmão? Aleluia. E disse, igualmente nos dá testemunho o Espírito Santo, porquanto após ter declarado, esta é a aliança que farei com eles. Deus fez uma aliança com você, querido, uma aliança comigo, uma aliança com seus filhos. E essa aliança é a seguinte: depois daqueles dias, esses dias já começaram, esses dias já se iniciaram com a morte de Jesus, diz o Senhor, colocarei as minhas leis no âmago do seu coração, lá no profundo do seu coração, e eu vou escreverei profundamente na sua mente. Essa é a aliança que o Espírito Santo faz contigo. E diz a Bíblia ainda que ele concluiu dos seus pecados e iniquidades, nunca mais me permitirei recordar. Outra versão diz, porque dos seus pecados e iniquidades, nunca mais me lembrarei. Aleluia. Afinal, onde todas as transgressões foram perdoadas, não existe mais qualquer necessidade de oferta de sacrifício pelo pecado. Eu quero dizer para você, irmãos, para você nessa noite, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque um dia o Cordeiro de Deus morreu por nós, ele derramou o seu sacrifício, o sangue por nós, o seu corpo foi partido por nós, como diz o apóstolo Paulo no versículo 11, capítulo 11 de 1 Coríntios, que na noite que foi traído, ele recebeu do Senhor, ele também recebeu do Senhor, que o corpo foi partido e o sangue foi vertido por nós, amém? Então não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O que me toca nessa noite aqui é que há uma única oferta de sacrifício, não existe outro tipo de oferta.
E essa oferta é uma oferta também que trouxe santificação para você, trouxe separação, trouxe aperfeiçoamento. Por isso que nós devemos cear, porque nós estamos sendo no caminho da santificação, no caminho do aperfeiçoamento. E aqui entra no versículo 15, disse, igualmente nos dá testemunho o Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo está trabalhando na sua vida, na minha vida, porque Ele está declarando isso. Diz a palavra que Ele vai escrever e vai escrever no seu interior, no seu coração, a lei do Senhor, a palavra de Deus. O que está escrito no seu coração, na sua vida, é a palavra de Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos consagrar esses símbolos para Ti, que se tornam aqui, Senhor, representativos como símbolos do Teu amor por nós. O que nós vemos aqui é o Teu amor, o que nós vemos aqui, Senhor, é o Teu cuidado, é o Teu grande perdão nessa noite, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não mediu esforços para morrer por nós, para morrer pelo homem, pela humanidade. E diz a Tua palavra que o Senhor nos amou quando nós ainda éramos seus inimigos. O seu amor é fenomenal, Senhor. O seu amor é extraordinário. E é nele que nós tocamos nessa noite. É nele que nós entramos. É nele que nós nos arrependemos. É nele que nós andamos nesse cuidado especial. Obrigado por essa aliança que o Senhor fez por nós. Pelo seu corpo que foi partido por nós, que foi moído naquela cruz, onde houve sofrimento, Senhor, mas também houve, Senhor, uma ressurreição. Pelo sangue derramado, pelo sangue que compra, pelo sangue que pagou, o Senhor, o preço da exigência do Pai, da justiça que era do Pai, em nome de Jesus. E também vemos, como diz essa palavra, que o Senhor coloca sobre os seus pés todos os inimigos, a morte, a condenação, a iniquidade, o pecado, tudo que não te agrada, Senhor, está subjugado por esse sacrifício do Senhor, em nome de Jesus. E eu creio, Senhor, que haverá ainda muita transformação na nossa vida, haverá muita santificação na nossa vida, haverá muita oportunidade, Senhor, de o Senhor se expressar em nós, em nome de Jesus. Nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados nessa noite, os pecados da mente, os pecados da fala, os pecados da conduta, os pecados, Senhor, que ainda há em nós. Nós depositamos agora, Senhor, diante do Teu altar. Nós depositamos, Senhor, e recebemos esse lavar do sangue do Cordeiro, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós santificamos esses símbolos em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmão Tony, você pode distribuir o pão e simultaneamente você pode distribuir também o cálice. Amém? Aleluia. Leva-me além, Aleluia. a todas as alturas, onde ouça a tua voz, fala de tua justiça e pela minha vida, Jesus, este é o teu sangue. Aleluia. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. É verdade, Senhor. Esse sangue Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. eu estou leve nessa noite. Nada além do sangue, Eu estou leve nessa noite. nada Aleluia. além do sangue de Jesus. Você se sente leve nessa noite, irmão? Aleluia. Que nos faz brancos como a neve, Celebre. aceitos com amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Sou livre.
Diga para Ele que você é livre nessa noite. Eu sou livre. Eu sou livre, eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. De novo, alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Mais que a neve. Alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Esse mesmo espírito de adoração. Alvo mais que a neve. Alvo mais que neve. Alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Eu te convido nessa noite a participar dessa ceia. Com o coração desimpedido. Com o coração livre, irmão. Com o coração tocado pelo Espírito Santo. Eu te convido a comer esse pão agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja fortalecido pelo corpo, pela vida do corpo, pela vida da comunhão. Veja o amor de Deus nos filhos de Deus. Eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue, a tua presença, nada além do sangue. Pode levantar o cálice, diga comigo: Senhor Jesus, eu sou livre, eu sou livre pelo sangue do Cordeiro, como diz a tua palavra, dos meus pecados, das minhas iniquidades. Não mais, jamais te lembrarás. Obrigado, Senhor, pelo seu sacrifício. Eu tomo posse desse sangue, em nome de Jesus. Pode beber do cálice, irmão, em nome de Jesus. Que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Dê um brado de vitória. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre, sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Nós chamamos Espírito Santo, nós chamamos. Teu é o reino, o louvor, a adoração e a glória, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, os irmãos vão participar aqui da mesa. Eu queria chamar os irmãos para poder, depois, né, tem umas frutas, tem uva, tem maçã. Com certeza a Nandinha está querendo uma maçã já. Amém. Aleluia. Eu quero que você fique livre depois, irmão, para poder comer uma dessas frutas, tá? Obrigado pelas irmãs que estão servindo aqui no Ministério de Louvor. Coloque a mão no seu coração, nós vamos orar por você, em nome de Jesus. Nós queremos dizer para você, irmão,
Em nome de Jesus. O Espírito Santo está com você, querido. Amém? Ele te guiará em todos os teus passos. Ele fortificará a tua vida, irmão. A Bíblia diz que Ele te cerca por detrás e por diante, e Ele está com você. Que nessa semana, irmão, em nome de Jesus, você possa andar mais com Ele, irmão. Que Ele possa ser muito mais real na tua vida, na tua adoração, na leitura da tua Bíblia, quando você estiver na sua casa, quando você estiver ali, diz: Senhor, fala comigo, me dá uma palavra, fala comigo no meu secreto. Ele vai falar contigo, Ele vai te responder em nome de Jesus. Amém? As bênçãos do Senhor te alcancem na tua casa, na tua vida, em todo o ambiente da sua casa, nos seus negócios, em tudo que você fizer, você seja tocado pelo Senhor em nome de Jesus. E também esse amor de Deus, Ele possa alcançar todos os teus familiares, irmãos, possa estender para a sua casa, para os seus filhos, para os seus irmãos, para os seus amigos, também possa ser estendido esse amor de Deus em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e esse encorajamento poderoso do Espírito Santo, aquele que te encoraja diariamente, em todos os momentos, que te diz: vai, prossegue, persevera, eu sou contigo, eu te encho, eu te dou destino, te dou propósito. Esse Espírito Santo, Ele esteja contigo, irmão. Não ignore Ele, não ignore o andar com Ele, não ignore falar com Ele, não ignore que Ele é teu amigo verdadeiro, que Ele é íntimo teu. Não ignore, porque Ele essa época dele é a época do aperfeiçoamento, é a época da santificação, é a época de estar na presença dele, em nome de Jesus. Que nessa semana o Espírito Santo possa te pegar, meu irmão, por dentro e por fora, em nome de Jesus. Que a luz dele brilhe na tua vida, na tua casa, na tua família. Também nós decretamos a derrota da enfermidade em nome de Jesus, a derrota do desânimo. Também nós liberamos tudo que é profético em nós, em nome de Jesus. Nós liberamos também, Senhor, tudo que é frutífero de vida, de pregação do Evangelho, de Senhor, alcançar as pessoas através da nossa vida, Senhor. Nós queremos esses lugares cheios de pessoas, cheios de jovens, cheio de crianças, cheio de senhoras e senhores. Senhor, usa-nos nesse bairro em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Que venha sobre sua vida, irmão, essa palavra de vida em nome de Jesus. Aleluia. Dê uma salva de palmas para Jesus e glória a Deus e aleluia. Não sei se você vai poder abraçar o seu irmão, né? Eu gosto de abraçar, mas amém. Glória a Deus. Fique à vontade. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. E aí, valeu, né? Aleluia. E aqui eu andei. Aqui, ó. Deu ovo, agora deu ovo. Glória a Deus. Na verdade, o cara estava lá mas eu fui dormir em horário, glória a Deus. Mas eu não vou lá que eu não te deu. E aí eu borrachei, não foi encher. Chega mais. Saiu pegando o chegar eu vacilei e ele pegou esse parafuso, acabou completando esse parafuso na roda. Essa onda está doce. Quando o Samuel chegou em casa, a onda está doce. Está. Desligou?